Isaías capítulo 5, versículo 20. Todos os irmãos encontraram? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Amém? Vamos ler mais uma vez, versículo 20 e versículo 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Então nós vemos uma palavra interessante aqui no livro de Isaías, dizendo: ai daqueles que o bem chamam de mal e o mal chamam de bem. Ou seja, porque muitas vezes há coisas que são boas, mas é considerado mal. E há coisas que são mal e são considerado boa. Seria a mesma coisa de dizer aquilo que é errado considerado certo, e aquilo que é o certo considerado o errado. Então é isto que a palavra do Senhor, ela nos orienta, ela nos diz. E fala também: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente de si mesmos. Ou seja, ai daqueles que caminham na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, são sábios pelos seus conhecimentos, são sábios pela sua sabedoria, e são prudentes de si mesmos, e esquecem da sabedoria do Senhor, esquecem do conhecimento de Deus, e esquecem da palavra do Senhor. Porque acontece que há um tempo nós pregávamos o que pregávamos para nós. Nós pregávamos o que nós ouvíamos falar, o que outros talvez pregassem. Hoje não. Hoje nós pregamos aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Nós pregamos aquilo que a palavra do Senhor ela nos revela. É a verdadeiro conhecimento vem da palavra do Senhor. O verdadeiro conhecimento, ele vem da palavra de Deus. A verdadeira sabedoria vem da palavra do nosso Pai. Vem da palavra do Senhor. Então, nós vemos hoje muitos que pregam, usam versículos da Bíblia para apoiar seus próprios conhecimentos. Usam versículos da Bíblia para apoiar suas regras, seus costumes. Mas não é dessa maneira que funciona. Não é desta maneira que a palavra do Senhor ela funciona. Não. Nós usamos a palavra do Senhor para o nosso conhecimento. Nós usamos a palavra do Senhor para a nossa sabedoria. E não para apoiar aquilo que nós talvez temos por certo, não para apoiar aquilo que talvez nós temos por correto. Porque o que nós temos por correto, o que nós temos por certo é conhecimento humano. O que nós temos por correto, o que nós temos por certo é conhecimento daqui, é costume daqui. Agora o que a palavra nos orienta é algo divino, é algo de Deus, é algo do Senhor, é algo dos altos céus. Então nós vemos talvez muitas denominações que fazem muitos tipos de proibições,
que proíbem tantas coisas, tantos práticas, tantos atos. E até mesmo há talvez uma palavra que é muito usada. Qual é a palavra? Doutrina. Mas quem estudou, quem estuda a palavra do Senhor, sabe que doutrina não é uso e costume. Doutrina é palavra. Doutrina é palavra. Doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Doutrina é palavra. Então nós vemos talvez muitas pessoas que são disciplinadas, muitas pessoas, muitas das vezes, que são colocadas de banco por cometerem algo que a Bíblia muitas das vezes não condena. Que a Bíblia muitas das vezes não traz uma condenação, não traz um julgamento. Mas pelo fato de haver interpretações errôneas, pelo fato de haver interpretações erradas, então os versículos são usados para defender os costumes daqui da terra. Porque entre costume e doutrina há uma diferença muito grande. Para os irmãos saberem, costume estão ligados a usos, a uma prática habitual, particular, se baseiam na cultura e na moda vigente naquele tempo e lugar. Então, costume é algo, é uma prática, é um hábito que talvez fazemos, que talvez acostumamos a praticar, que talvez acostumamos a fazer. Agora, doutrina significa ensino, instrução e tratado. Para uma ideia de ser doutrina cristã, é preciso que ela esteja exposta por todo o texto sagrado e não seja apenas uma prática. Então, para ela ser doutrina, ela tem que vir acompanhado de um versículo, ela tem que vir acompanhado de um texto da Bíblia. Ela tem que ter a base, senão ela não é doutrina. Então, doutrina significa ensino e instrução. Através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus. Então, nós vemos, doutrina é algo divino, é algo que vem dos altos céus. Costume é algo humano, é algo que é feito aqui na terra. É algo que é implantado humano. Isso é a origem da doutrina e do costume. A origem da doutrina é divina e a origem do costume é humano, porque os costumes quem fazemos somos nós. Os costumes quem imponhamos somos nós. Agora o alcance, a doutrina é geral e o costume em si ele é local. Por quê? Porque cada lugar tem um costume, cada lugar tem uma tradição, cada lugar é de um modo, é de um jeito. O tempo, a doutrina é imutável, ou seja, a palavra, ela não muda, ela é a mesma. A doutrina, ela é imutável. E o costume, ele é temporário, ou seja, um dia é de um jeito, outro dia é de outro, e assim vai. Então esta é a diferença da doutrina, entre a doutrina e entre o costume. Agora nós vemos, a doutrina bíblica gera bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina bíblica. Então nós vemos que talvez há muitas denominações que têm um monte de costumes, um monte de usos e costumes, mas falta espiritualidade, mas falta doutrina, mas falta palavra. O que adianta ter um monte de usos e costumes, um monte de regra, mas não ter palavra, não ter doutrina, não ter espiritualidade? Aí nós paramos e perguntamos, o que adianta ter tanta santidade na roupa, na veste? O que adianta andar ornado se mentimos, se adulteramos? Ou melhor falando, se a pessoa mente,
se a pessoa adultera, se a pessoa provoca discórdia, se a pessoa ela provoca prostituição, a rebelião. O que adianta ter tantos costumes? O que adianta andar tão bem arrumado por fora, mas por dentro ser uma podridão? Por dentro ter estas práticas? Por dentro praticar tais coisas que não agradam a Deus, tais coisas que não agradam ao Senhor, ser desonesto, praticar falso testemunho, praticar a mentira, furto, roubo, homicídio e tantas coisas que a Bíblia ela dá a base para nós. Então não adianta nós ter um monte de regra, um monte de costume, mas vivermos desta maneira. Viver uma vida, vamos dizer aqui, uma vida desgraçada, que é uma vida desanexada da graça de Deus. Então isto é uma introdução para que os irmãos possam ter o significado entre doutrina, usos e costumes. Agora, vaidade. Muitas das vezes a palavra vaidade tem sido usado para cobrir santidade, para cobrir usos e costumes. Mas se nós formos procurar o significado da palavra vaidade, é totalmente diferente. A palavra vaidade, ela tem um significado que significa em vão. Nós vemos no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10, que a palavra do Senhor diz assim: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ou seja, porque a adolescência e a juventude é em vão. Então nós vemos o verdadeiro significado da palavra vaidade. É algo em vão. Ou seja, como a palavra do Senhor diz, a juventude e a adolescência são vaidade. Ou seja, são em vão. Passa. A juventude passa. A adolescência passa. Até que chega os dias difíceis, trabalhosos. Agora nós fazemos aquela pergunta para nós mesmos. Mas o que os homens da Bíblia usavam? O que as mulheres da Bíblia elas usavam? Nós vemos, os homens usavam anéis e colares. Gênesis 41, versículo 42, que diz: e tirou o faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Nós sabemos que foi Deus que levou José até ali no Egito para ser governador. Foi Deus que levou ele até ali. E Deus concedeu todas estas honrarias a José. Brincos. Os homens usavam brincos. Êxodo 32, versículo 2, que diz: e Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Então nós vemos que ali já havia essa prática. Ali não tinha condenação para este ato. Ali não havia condenação para isso. Usavam anéis, colares, brincos e braceletes. Braceletes, Êxodo 35, que diz: assim vieram os homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Agora eu pergunto: se Deus condenasse
o uso destas coisas. Então por que Deus pediu a oferta do ouro para esse povo? Se Deus fosse contra o uso dessas joias, então por que Deus pediu a oferta de ouro para aquele povo? Então, nós vemos que é a palavra do Senhor que diz que todos os objetos de ouro e todo o homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Daquilo que eles usavam, daquilo que eles tinham, então eles ofereceram a Deus como oferta. E Deus não condenou e também não julgou por eles usarem. Agora nós vemos as mulheres da Bíblia. Usavam pendente, pulseira. Gênesis 24. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos, braceletes e colares. Ezequiel 16: e te enfeitei com adorno, e te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço, brincos, coroa na cabeça. Ezequiel 16: e te pus um pendente na testa, e brincos na orelha, e uma coroa de glória na cabeça. Então nós vemos que os homens e as mulheres da Bíblia usavam muitos enfeites. Usavam muitos enfeites. E não havia concepção de pecado para isso. Deus não considerava isso como pecado. Deus não considerava isso como uma prática mal. Não. Então todos podiam usar os seus adornos, se vestir bem e se enfeitar para o dia a dia. Então nós vemos que em relação à Bíblia, em relação à palavra do Senhor, isto nunca foi proibido por Deus. Nunca foi proibido por Deus. Nunca houve concepção do pecado como pecado isso. Então nós vemos mais duas passagens que tem em Êxodo 3, versículo 21 e 22, que diz: e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, vestes, a qual poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Então isso foi Deus que pediu para o povo, para aqueles que iam sair do Egito, para aqueles que iam deixar o Egito. E também Êxodo 35, versículo 4 diz: falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a tragar por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Então de tudo aquilo que eles pegaram, de tudo aquilo que foi pedido, então eles ofereceram ao Senhor como oferta alçada. Então agora nós perguntamos para nós mesmos: se houvesse concepção de pecado, se Deus considerasse o ouro, a joia, o bronze como pecado, como ofereceria então este povo a Deus como oferta alçada? Como este povo ofereceria a Deus o ouro como oferta alçada, o bronze como oferta alçada voluntariamente? Então nós vemos que não há concepção de pecado. Não é pecado usar. Não tem julgamento na Bíblia a respeito disso. Então nós vemos que até aqui o que nós falamos não tem proibição por Deus, não é pecado e não há algo que venha impedir de usar isso. Lógico que nós temos que ter pudor e modéstia. Nós não vamos sair usando coisas escandalosas, extravagantes. Não. Mas também não proíbe o uso. Não proíbe o uso destas joias. Disto que a palavra do Senhor nos diz. Agora nós vemos no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 16, um capítulo antes que nós lemos,
diz, do versículo 16 ao 26, diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o porá a descoberta sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos das caixinhas de perfume, os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os chalés, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, alvice, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura? Teus homens cairão à espada, e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão, e plantearão, e ela desolada se assentará no chão. Então nós vemos que esta passagem também muitas das vezes é usado para proibir tais coisas. São usados para trazer proibições. Porque nós vemos bem, se fosse proibido, então seria proibido os véus no versículo 19, os cintos no versículo 20, anéis no versículo 21, roupas caras, versículo 22, espelhos, versículo 23, perfumes penteados, roupas caras, versículo 24. Mas nós vemos que a maioria das pessoas que usam estas passagens, não é verdadeiro, para proibir as coisas, não deixam a desejar outras coisas. Usam de 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, proíbe algo, mas outra coisa passa despercebido. Outra coisa passa como pecado. Igual nós falamos ali no começo, que talvez proíbem tantas joias, roupas, mas não proíbe o pecado da mentira, o pecado da desonestidade, o pecado da rebelião, e tantos outros pecados que nós conhecemos, que nós sabemos. Aqui nós vemos neste texto de Isaías que o profeta ele está dando uma sentença contra as mulheres de Jerusalém, dizendo que Deus iria tirar tudo que cita delas, não porque aquilo fosse pecado, mas porque elas estavam cometendo outro pecado, o pecado da arrogância e o pecado do orgulho. Então Deus estava tirando as joias daquele povo, daquelas mulheres, não porque era pecado, não, porque não é pecado. Estava tirando por causa da arrogância e por causa do orgulho que elas tinham em seus corações, por causa da arrogância e por causa do orgulho. Então este era o motivo a qual o Senhor estaria fazendo isso, estaria dando como um castigo para aquelas mulheres, como um castigo, igual nós vemos no versículo 16, que diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando, e cascavelando com os seus pés. Glórias a Deus. Ou seja, cascavelando, que seria tinindo, ou seja, orgulho, arrogância. Então Deus tirou as joias, não porque era pecado, mas porque estava havendo ali arrogância, porque estava havendo ali o orgulho. Deu para entender? Os irmãos estão entendendo? Agora, tem mais 2 versículos que também são polêmicos. Abram as vossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 3. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou fazer a leitura, que diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra,
pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Agora vem a parte importante. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então nós vemos este versículo que tem sido usado também para trazer uma proibição. Nós vemos que se Pedro estivesse lançando uma proibição contra o uso de joias pelas mulheres, porque ele usa como santidade as mulheres do Antigo Testamento? Pois, como nós já vimos, elas usavam muitas joias. Ora, se Pedro tivesse aqui sendo contra o uso de joias pelas mulheres, não usaria como exemplo quem as usava. Aí vem a pergunta: como entender o texto? Quando os autores bíblicos escrevem assim, eles estão querendo colocar ênfase em certos detalhes que não podem ser esquecidos em certas práticas, mas não estão negando nada, como por exemplo, em João 6,27 diz, é um exemplo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então nós vemos que neste versículo que é usado como exemplo aqui no livro de João, João está dizendo para que as pessoas não trabalhem pela comida material, mas que se preocupem com a comida espiritual em primeiro lugar. Portanto, nas duas passagens não há proibição de uso de ornamentos pelas mulheres, mas que antes elas saibam que a sua beleza deve estar no interior, na vida espiritual dedicada, e não apenas no exterior, no que elas usam. Então nós vemos que Pedro, ele dá o direito de nós, no caso das mulheres, de cuidar do interior e do exterior. Mas Pedro não proíbe o uso de joias no exterior, não. Mas ele exorta para que nós cuidemos do exterior, mas principalmente do interior, que é a nossa vida espiritual. Então, isto é o que o apóstolo Pedro diz, que as mulheres, no caso, devem cuidar de sua beleza exterior, que é a beleza de fora, os ornamentos, as joias, mas principalmente a beleza interior, que é o coração, que é a vida espiritual, que é a vida com Deus, a vida com o Senhor. Mas Pedro não traz a proibição de brincos, não traz a proibição de pulseiras, não traz a proibição de tantas outras coisas que tem por proibido hoje em dia. Mas ele exorta dizendo: cuide do seu interior principalmente. Agora, 1 Timóteo 2 diz assim no versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas honras. Então nós vemos aqui no texto de Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 9 e 10, que o apóstolo Paulo, ele não está proibindo o uso de joias nem de penteado para as mulheres. Ele está fazendo um contraste entre a beleza interior e a beleza exterior. Ele diz que a verdadeira beleza não está por fora, não, mas está nas joias ou nos ornamentos que as mulheres usavam, mas está por dentro, na espiritualidade e na santidade. Temos que cuidar do exterior? Temos. Mas a nossa beleza não está no exterior, está no interior, que é a nossa santidade e a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. Então, nós vemos, a mulher não deveria pensar em se enfeitar e se esquecer da parte espiritual. Deve fazer uma, mas faça principalmente a outra. Então, nós vemos que toda leitura de texto, nós devemos analisar o texto, devemos analisar o contexto para nós vermos o que realmente significa.
não é nós criarmos uma ideia na nossa cabeça e ali pegar o versículo e falar, não, esse versículo me defende. Não. Nós precisamos ver o que o versículo realmente traz. Como foi usado por certas denominações. Colocaram os costumes, os usos e costumes e foram pegando um versículo, pegando outro versículo e colocando como base. Mas no real significado não tem nada a ver com os costumes que são exigidos, com os costumes que foram impostos. Então isto é para o nosso conhecimento. Isso é para o nosso conhecimento da nossa vida cristã, da nossa vida com Deus. Para os irmãos terem uma noção, os costumes daquela época do Antigo Testamento, para os irmãos terem uma noção, o pai podia vender a filha, homens podiam ter mais de uma esposa, filhos desobedientes deveriam ser mortos, mulher que casasse e ficasse provado que não era mais virgem ou pura deveria ser apedrejada até a morte. Se um homem casado falecesse sem ter deixado filhos, o seu irmão casava com a apedrejada até a morte. Ou seja, casava com sua esposa, era a lei do levirato. Então isto era costumes daquele povo. Era costumes. Costumes que foram criados por eles. Agora nós vemos em Coríntios capítulo 11, diz que em Coríntios era proibido as mulheres cortarem o cabelo e os homens de terem os cabelos crescidos. Mas em Israel era normal os homens terem longos cabelos. Ou seja, não era proibido tanto como cortar como deixar crescer. Era apenas um costume de povos diferentes. Um povo tinha o costume de um jeito, o outro povo tinha o costume de outro jeito, e assim por diante. Nós vemos outro exemplo, que em Corinto as mulheres podiam profetizar e orar nos cultos, e profetizar também era ensinar. Mas na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, elas não podiam fazer nada disso. Acontecia assim porque essas duas cidades tinham costumes diferentes. Ou seja, em Corinto a mulher poderia profetizar, poderia ensinar, mas lá na igreja de Éfeso já não podia. Mas não porque era proibido, não, porque o costume da igreja era outro. Para os irmãos terem uma noção, tem igrejas que a mulher senta no altar, a pregadora ou a esposa do pastor senta no altar. Mas tem igrejas que já não é permitido. Tem igrejas que é permitida a consagração de pastorado às mulheres. Mas tem igrejas que já não é permitido. Mas não que seja proibido, é questão de costume. É questão de costume entre uma denominação e a outra denominação. Então nós sabemos que nós devemos respeitar o costume a qual nós estamos. Nós devemos ver, analisar se não fere a doutrina bíblica. Agora eu pergunto para os irmãos: homens com brincos não são vistos como cristãos. Mulheres com brinco pendurado no nariz também não são vistas como cristãos. Mas agora nós sabemos de uma coisa, que nada impede da mulher ser vista como cristã se ela estiver usando um brinco. Nada impede da mulher ser vista como a serva de Deus se ela estiver usando um esmalte. Nada impede dela ser uma serva de Deus. Nada impede dela ser uma serva do Senhor, usando brinco, usando esmalte, ou tantas outras coisas. Desde que não haja exagero, desde que não haja extravagância, porque aí é chamada atenção. Mas não impede da mulher usar, e também não impede dela ser reconhecida como uma serva de Deus. Não impede dela ser reconhecida como uma serva do Senhor. Amém? Mas nós devemos fazer uma autoanálise. Quando nós formos se adornar, quando nós formos se vestir, nós devemos pensar:
Será que o que eu estou usando está fazendo de mim uma mulher de Deus, um homem de Deus? Será que o que eu estou usando mostra que eu sou santo? Será que o que eu estou usando mostra que o meu corpo é templo do Espírito Santo? Então nós sabemos que em todos esses casos, em tudo isso nós devemos adotar a modéstia e o pudor. Nada que seja exagerado, nada que seja extravagante. Nós devemos adotar a ordem e a decência. Porque tudo que é muito, tudo que é demais, não dá certo. Não dá nada certo. Agora, nós vemos a questão da calça. Na Bíblia fala ali em Deuteronômio que as mulheres usavam calças, os homens usavam calças, mas eram túnicas, vestidos, mas a distinção do sexo entre masculino e feminino não estava no vestido, não estava na túnica, no tipo de roupa, mas estava nos tamanhos e nas cores. O que a Bíblia condena é o travestismo, que é homem como mulher e mulher como homem, mas não condena o uso de calças, porque até mesmo aquele povo ali daquela época usava. As mulheres usavam a calça e os homens também usavam a calça, pois este era o tipo de roupa daquela época, era o costume daquele povo. Nós vemos que o texto, ele não se refere a calças, mas a estilo de capas, vestimentas que distinguiam por tamanho, cores, detalhes e não por tipo. Quer dizer, os homens usavam o vestido, as mulheres também, que no caso seriam a calça, a túnica, mas de um homem para a mulher tinha diferença. Eram vestidos, eram calças, mas havia diferença no tamanho e na cor, que é onde mostrava o que era masculino e o que era feminino. Isto é a palavra do Senhor que diz, não sou eu. Agora nós vemos, para terminar, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então nós vemos que se nós usarmos versículos para defender algo que não tem base, nós estamos falsificando as Escrituras. Nós estamos falsificando a palavra do Senhor. Então nós precisamos em tudo isso ter ética e moderação, ordem e decência. Porque Bíblia não cobre sem vergonhice. Bíblia não cobre. Então por isso precisamos ter ética e moderação para não tornar vulgares. Então, para encerrar, portanto, se você sente bem de calça, saia, brinco, esmalte, colar, etc., use. Mas se você não sente bem com isso, não use. Se até hoje você foi assim, se vestiu assim, se sente bem assim, continue assim. Não faça algo que venha te condenar, ou que você venha sentir condenado, não. Mas lembre-se de uma coisa: tudo com ética, moderação, para não se tornar uma pessoa vulgar e não causar escândalo. Como diz a palavra do Senhor: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem, quando fala do homem, fala da mulher, por quem vier o escândalo. Então é isso que a palavra do Senhor nos diz. Vamos cuidar da alma. Lembre-se, uma alma vale mais do que uma regra. Uma alma vale mais do que um costume. Uma alma vale mais do que usos e costumes. Uma alma é preciosa para Deus. Uma alma é preciosa para o Senhor. Então, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Estudar a palavra de Deus, porque muitas das vezes talvez nós pregávamos o que nós ouvíamos.
mas nós temos que pregar o que a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor ensina, o que a palavra do Senhor, ela nos orienta. Amém? João capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Versículo 48. 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Estas foram as palavras de Jesus na sinagoga, que hoje seria a igreja, ali em Cafarnaum. Ele se expondo como o pão da vida, que veio do céu, que se transformou em carne, para a salvação, para a remissão dos nossos pecados. Então os judeus começam a disputar, a murmurar um entre os outros, no versículo 52. Quem pode nos dar este a sua carne a comer? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Aí Jesus chega e diz: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavras do Senhor Jesus: que aquele que crê nele tem a vida eterna. Aquele que comer do pão viverá para sempre. Mas ali em Coríntios havia uma igreja que havia dissensões nas ceias. E então o apóstolo Paulo lhe traz a instrução para aquele povo no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, dizendo: nisto, porém, que vos dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi, louvai-vos-ei? Não, nisso eu não vos louvo. Palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, a qual estava havendo dissensões, heresias. Para ter uma ideia, eles se reuniam não para o melhor, mas sim para o pior. Porque um chegava lá, tomava o vinho, o mosto, outro chegava lá, tomava mais do que o outro. Então a palavra do Senhor diz que eles chegavam a se embriagar. Uns comiam mais que o outro, até que chegava o ponto de alguns não ter o que comer. De alguns não ter. Um tem fome e outro embriaga-se. E até importa que haja entre vós heresias. Por quê? Para que haja um perdão. Para que haja a liberação do perdão e para que haja o pedido do perdão. Então é importante isso. O apóstolo Paulo dizendo. E no versículo 27 ele diz: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão
e beba deste cálice, porque, graças a Deus, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pelo fato de muitos tomar indigno, a palavra do Senhor dizendo, muitos tomar culpando o corpo do Senhor, tomar indignamente, então ao fraco espiritual, ao doente espiritual e ao que dorme espiritualmente. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. Amém? Então estas são as instruções do apóstolo Paulo para a igreja ali de Coríntios. E também para a igreja de Neves Paulista. Os irmãos têm 1 minuto para fazer um autoexame. 1 minuto para você examinar, para você falar com Deus, para você falar com o Senhor. Aqueles que puderem colocar-se de pé, vamos reverenciar este momento. 1 minuto. Oh, aleluias. Graças te damos, meu Deus e meu Pai. Nesta hora, meu Deus, juntamente com a tua igreja, nós fazemos, meu Pai, um autoexame de nossas vidas, meu Pai. Porque nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós somos pecadores, talvez até mesmo indignos, meu Pai. Mas é o Senhor quem nos purifica, mas é o Senhor quem nos traz o perdão, a misericórdia, a compaixão, meu Pai. Então eu te peço, meu Deus, nesta hora, eu te suplico nesta hora, meu Pai, que o Senhor venha perdoar nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. Meu Deus, Pai, que possamos, meu Pai, comer do pão e beber do cálice. E, meu Deus, e ao comermos do pão e bebermos do cálice, que o Senhor venha nos fortalecer, nos renovar, para que nesses próximos 30 dias possamos estar revestidos debaixo da graça do Senhor. Abençoa a tua igreja e o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Hino de número 301. Nós estaremos louvando com grande alegria na presença do nosso Deus. E lembre-se, Jesus diz, vem cear, o Mestre chama. Hino de número 301. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus. Pode aumentar. Aleluias. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Todos juntos. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar
Vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho. Aleluias. transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer. Breve Cristo vai descer e Oh, aleluia. receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu, irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre Oh, aleluia. chama, vem cear. mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus, com o pão na mão direita, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podeis comer do pão em memória de Cristo. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Glórias te damos, Senhor. Glórias te damos, meu Deus. Graças te damos, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. 39. Estaremos louvando ao Senhor. Alvo mais que a neve. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Seja o Cordeiro Que na cruz por nós padecer. bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Oh, aleluia. Que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve,
que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Se nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, tem maravilha de amor, Pois que mais alto, oh, aleluias, o Teu sangue nos torna, Senhor, algo mais que a neve, todos juntos. algo mais que a neve, Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Graças de Deus, com o cálice na mão direita. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todos podem beber do cálice em memória de Cristo. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez fazermos participantes do Teu corpo, da mesa que aqui está preparada, por renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Meu Deus, se nos tornarmos, meu Deus e meu Pai, e termos paz uns com os outros. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, pois eu creio, Senhor, que já estamos revestidos, que já estamos, meu Pai, revestidos para que nesses próximos 30 dias possamos, meu Deus e meu Pai, vencer as adversidades, vencer todo o mal, vencer, meu Pai, todos os impedimentos, porque sabemos que o Senhor é conosco e sabemos que o Senhor tem nos fortalecido. Fica conosco, meu Pai, fica conosco, meu Senhor, e nos dê a Tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? 432, estaremos louvando ao Senhor, nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Que as nossas vidas possam ser consagradas a Ti, Senhor. A Ti, meu Deus. Louve ao Senhor nesta manhã. Consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim. possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. operar o Seu Todos juntos louvando ao Senhor. A minha alma lava ao Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida
toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluia, glórias a Deus. Faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluias. Que as nossas vidas venham ser consagradas a Ti, Senhor. Que as nossas vidas venham ser consagradas a Ti, ó Deus. Venham ser consagradas a Ti, ó Pai. Oh, aleluias. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, aleluia, dê a salva de palmas para o Senhor Jesus nesta noite.